Bom dia a todos, a todas e a todos. Eu agradeço muito à comissão organizadora do segundo encontro de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Música da UFRN. Eu sou professor permanente do programa, apesar de não ser professor permanente da UFRN, mas desenvolvo desde o início do programa atividades, inicialmente como professor colaborador, e no último ano nós tomamos a decisão de eu fazer parte também do núcleo permanente de professores, sendo também professor do programa de pós-graduação em música aqui da Universidade Federal da Paraíba. Então, o tema que nós definimos para esse nosso encontro hoje, como já apresentado pelo Júlio, é Pesquisa em Música no Brasil, caminhos para transcendermos a escravidão epistêmica e metodológica. É um título bastante sugestivo para diversas reflexões, entre elas essa espécie de uma dominação, de uma certa hegemonia de formas de pensar, de formas de fazer pesquisa. E eu gostaria de trazer essa reflexão para a gente a partir de um panorama analítico na área de música, de forma interrelacionada com outros campos, pensando sob perspectivas mais amplas do cenário internacional, dessa trajetória histórica da pesquisa em música, para pontuar alguns aspectos mais específicos da pesquisa em música no Brasil, também na sua trajetória histórica, para chegar a uma análise que eu penso interessa a todos nós aqui, que é uma leitura dessa realidade na conjuntura atual. O que temos feito, como temos feito, por que temos feito e quais são as bases, quais são os suportes, quais são as metodologias, sobretudo quais são as formas de pensar que orientam essas nossas maneiras, essas nossas estratégias de produzir conhecimento em música e como a gente deve repensar, de certa forma, determinados parâmetros, determinados padrões, a fim de que a gente não mantenha essa dimensão hegemônica de determinados conhecimentos, essa dimensão hegemônica de determinados parâmetros metodológicos, e a ideia de escravidão aqui sugere, então, que nós precisamos transcender um certo lugar pacífico, né, de consumo, de apropriação e de utilização de epistemologias e de metodologias criadas em outros contextos, adaptadas para o nosso, mas que tem nos impedido, na minha forma de avaliar e na forma de avaliar de diversos pesquisadores, de avançar consideravelmente na produção de pesquisa em música no Brasil, a partir de singularidades das músicas que nós temos, fazemos e produzimos no Brasil, e na produção de conhecimento que permita a gente fazer leituras dessas músicas a partir das suas singularidades, das suas formas de serem compostas, performadas, entre outros aspectos. Então, eu começo essa nossa abordagem aqui trazendo uma questão fundamental para esse nosso debate, que é: por que pesquisa se tornou um pilar fundamental da educação superior? Essa é uma pergunta vital, porque em qualquer diretriz, em qualquer conjunto de políticas públicas, em qualquer definição que fala das prioridades da educação superior, nós vamos encontrar pesquisa como um pilar fundamental. Uma resposta simples é: porque pesquisa é um eixo fundamental para a produção de conhecimento. E sem produzir conhecimento, nós nos tornamos intelectualmente dependentes e escravos de quem produz. Portanto, pesquisa é um pilar fundamental da universidade, pesquisa é um pilar fundamental do ensino superior, pesquisa é um pilar fundamental da sociedade, porque é ela que nos permite produzir conhecimento. Portanto, pesquisa não é um fim em si mesmo, não é? Eu li um livro há bastante tempo atrás que o título era Pesquisa, Ensino e Extensão, Objetivos da Universidade. Fiquei curioso com o título e fui fazer uma leitura mais aprofundada, e o livro começava dizendo: objetivo da universidade é produzir conhecimento e tornar esse conhecimento acessível à sociedade a partir de práticas formativas
e da qualificação profissional e de práticas de extensão que levem esse conhecimento a uma parcela ampla social. Portanto, pesquisa, ensino e extensão não são objetivos da universidade. O objetivo da universidade é produzir conhecimento, e a pesquisa é crucial para isso, e tornar esse conhecimento acessível, e aí nós temos as estratégias de ensino e de extensão. Então, é importante refletir sobre esse primeiro aspecto, com a ideia de que pesquisa é sempre um meio para nos levar ao que de fato nos interessa na área de música e em outros campos, que é a produção de conhecimento, a produção de um conhecimento inovador, a produção de um conhecimento contextualizado com as demandas e com as necessidades que nós temos, e uma produção de conhecimento que nos permita avançar, que nos permita aprofundar, que nos permita revelar elementos ainda não revelados dentro do grande plano de conhecimento, no nosso caso, na área de música. Nesse cenário, pesquisa em música é algo fundamental, porque a pesquisa é a ponte vital para fazermos a travessia entre a ignorância, a falta de conhecimento, a dependência intelectual, que é o que eu chamei de uma certa escravidão vinculada ao conhecimento produzido por outros, e a autonomia fundamental para nós nos libertarmos dessa escravidão, dessa ignorância, é de fato a pesquisa. Pesquisa, portanto, é essa ponte para fazer a travessia entre a ignorância e a dependência para uma autonomia, para que cada um de nós, para que as nossas áreas, para que a nossa sociedade se tornem autores do seu próprio processo de construção intelectual. A pesquisa, portanto, não sendo um fim em si mesma, é uma estratégia vital para o que está na base do que todos nós estamos aqui para fazer: produzir conhecimento e tornar esse conhecimento acessível para o nosso próprio uso e para a sociedade como um todo. Como então se consolida a pesquisa em música e que impactos isso tem nas praxes composicionais, performáticas e educacionais? Essa é a reflexão que eu gostaria de fazer agora, a partir de um pequeno panorama histórico, né? A área de música, como um campo de produção de conhecimento, como uma ciência sistematicamente estabelecida, se consolida a partir da segunda metade do século XIX, período de consolidação, de estruturação de diversos outros campos. Isso não quer dizer que não existiam pesquisas sobre música, mas essas pesquisas eram realizadas em outras áreas, em outros campos, tendo a música como fenômeno de estudo, mas não necessariamente a partir de uma série de singularidades que caracterizam a música como um fenômeno cultural e social. Dentro da concepção de ciência do mundo ocidental, estabelecida sobretudo a partir da modernidade, no século XVI, o campo, então, sistemático de estudo e de pesquisa em música se estabelece na Europa a partir da segunda metade do século XX, sobretudo com forte base na musicologia alemã. O termo musicologia nasce ali, é claro, em alemão, Musikwissenschaft, e esse termo, traduzido para o inglês musicology, para o nosso português musicologia, se torna a grande área de estudos da música. Desde o princípio, se percebeu que uma grande área de estudos precisaria de uma espécie de sub-áreas que desse conta de abarcar a diversidade de abordagens, a diversidade de músicas, entre outros aspectos, e nós temos ali, na década de 1960, 1970, um forte debate dentro dessa criação da musicologia, ainda muito vinculada ao universo da música e da pesquisa em música na Alemanha, a criação ou a ramificação dessa musicologia para três grandes campos. A musicologia histórica, a que é melhor definida a partir das definições do Guido Adler, que é quem propõe inicialmente essa divisão, e essa musicologia histórica se encarrega, portanto, da compreensão dos repertórios canônicos da música erudita ocidental
a partir dos pilares históricos, o que inclui, de certa forma, análise, o que inclui uma compreensão abrangente de processos composicionais, mas tendo como foco a compreensão dessa trajetória histórica de produção, prática, mas sobretudo de processos composicionais da música erudita ocidental. A segunda grande vertente dessa divisão, é válido destacar que o Guido Adler era um musicólogo histórico, ela já não é tão bem definida assim. É a musicologia sistemática, que se encarregaria dos processos de construção estética, sonoro-musicais, portanto uma musicologia mais vinculada à forma, mas nessa primeira divisão seria a musicologia que englobaria todas as outras dimensões de estudo da música que não fossem dimensões históricas. Portanto, por exemplo, estudos educacionais, naquele período muito vinculado ao piano, aos instrumentos de orquestra, estariam dentro da musicologia sistemática. Estudos de acústica, musicologia sistemática, entre muitos outros elementos. E uma terceira musicologia, que aí sim a divisão mais equivocada desse tripé do Adler, que seria a musicologia sistemática, a musicologia comparada, a musicologia comparativa, a depender da tradução, que é uma musicologia que, diferente das outras duas, não se define pela forma de abordar o fenômeno musical, pela dimensão do fenômeno musical que é abordado, mas sim pelo tipo de música que estuda. Então, a musicologia que, de certa forma, se propusesse a estudar músicas não vinculadas aos padrões estéticos do repertório erudito ocidental, produzido sobretudo na Europa Ocidental, seria essa musicologia comparativa ou musicologia comparada. Ela estuda, portanto, o que é definido como músicas exóticas, que engloba aí todo o conjunto de músicas produzidas nos outros continentes, fora desses padrões da música erudita ocidental. Essa primeira divisão e essa consolidação da musicologia alemã e europeia, ela ascende para o mundo como uma forma padronizada de produção de conhecimento, sendo essa forma padronizada bastante diversificada já nessa construção ali do século XIX, mas vamos lembrar que no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, onde essas musicologias são tecidas, nós temos uma forte ênfase do modelo positivista, e esse modelo positivista está muito forte nessa musicologia de base. É a ideia de uma musicologia que se valida pela compreensão objetiva a partir de fontes objetivas, é a análise do documento físico, da partitura, A partitura tem um forte peso na musicologia histórica, na musicologia sistemática. Recursos de gravação ainda não existem nesse momento, portanto é só a partir do final do século XIX e do início do século XX, que a gravação passa a ser um recurso, mas os repertórios focados por essas musicologias ainda demoram sistematicamente a fazer parte desse universo, portanto, são musicologias bastante centradas nos escritos sobre música e nos documentos produzidos, as partituras, os tratados, entre outros aspectos. O que tem de interessante, o que eu quero destacar aqui, é que, apesar de nós não termos na área de música, a gente vai refletir sobre isso, uma cultura de pesquisa estabelecida, como nós temos uma cultura de performance e uma cultura composicional, engana-se quem pensa que as definições que estruturam o ensino de música na educação superior, nas escolas especializadas, nos conservatórios e em diversos outros espaços, emergem do campo composicional e performático da música. Quem define os pilares da música que a gente estuda, da música que a gente faz, dos padrões estéticos que a gente incorpora, é a musicologia. E isso já mostra um primeiro ponto muito importante para essa nossa fala. A produção de conhecimento
e a sistematização desse conhecimento que a pesquisa permite é uma estratégia fenomenal de dominação. Quem produz, quem estrutura e quem faz circular o conhecimento define os rumos da sociedade. E é isso que a musicologia alemã faz nessa cena da música para o mundo inteiro. Então, apesar de nós termos nossos cursos de graduação em música fortemente centrados nas práticas de performance, quem definiu os repertórios, os compositores, as estratégias performáticas, os padrões valorizados na performance, nos estilos, foi a musicologia. Portanto, estabelece aí uma primeira reflexão importante para nós. Essa dominação dos cânones da música europeia, os seus padrões interpretativos, os seus pilares composicionais, é um resquício da produção e do impacto da musicologia sobre o mundo. Portanto, uma reflexão de muitos musicólogos na contemporaneidade é: somos escravos da musicologia. A musicologia pensou, a musicologia estudou, a musicologia sistemática e a musicologia histórica definiu, e coube aos intérpretes e aos educadores tocarem e ensinarem esses padrões, cabendo a eles um papel muito mais de execução do que foi definido do que de criação. É claro que a gente está falando dessa trajetória histórica e hoje estamos em outro caminho. Um dos grandes debates, por exemplo, que está na base da criação da Associação Brasileira de Performance Musical, a ABRAPEM, e ela é uma associação de performance, ela não é uma associação de interpretação, de execução, termos que vêm sendo redefinidos, é de que o intérprete, o performer, precisa ter um papel no processo de construção e de definição intelectual do próprio processo interpretativo e não simplesmente seguir regras definidas no processo composicional pelo compositor, mas em termos intelectuais e epistemológicos pelos musicólogos. Então, essa primeira reflexão histórica mostra o poder da produção de conhecimento e por que a pesquisa em música é algo fundamental para que a gente transcenda essa espécie de modelo reprodutor de parâmetros tecidos por quem se propôs historicamente a produzir o conhecimento e a divulgá-lo. Essa hegemonia musical, portanto, que nós temos estudado e problematizado em diversas áreas do campo da música, ela é estabelecida por quem produz, sistematiza, circula e vende o conhecimento da música. E aí, se nós pegarmos as ementas, as bibliografias dos nossos cursos de graduação, nós vamos perceber quem são os donos do conhecimento e quem são os escravos. Porque nós vamos encontrar uma literatura no Brasil, 98% dessa literatura produzida por autores estrangeiros, a partir de pesquisas realizadas em obras de estrangeiros, mas muito consumidas pelas pessoas que estão recebendo acriticamente esse conhecimento. Isso gera um processo constante de reprodução e de dominação. Pensando nessa cena, vamos transpor essa análise mais ampla para uma realidade mais específica, que é a pesquisa em música no Brasil. Diferente dessa musicologia alemã, que se consolida, se organiza e se define no final do século XIX, nós podemos dizer que 100 anos depois nós teríamos um movimento similar de organização, de estruturação e de sistematização da pesquisa em música no Brasil, né? Isso nos leva a um certo atraso de 100 anos, é claro que levando em conta que quando a gente incorpora isso, a gente já traz toda essa herança construída. Portanto, apesar de 100 anos depois, a nossa sistematização já se beneficia de toda essa trajetória tecida pela pesquisa em música no panorama internacional. Nós temos vários esforços na primeira metade do século XX, para destacar alguns. A gente pode mencionar aí o trabalho do Mário de Andrade, de sistematização de uma série de estudos
sobre a música brasileira, de estudos embrionários sobre a cultura popular e a música da cultura popular no Brasil, Renato de Almeida, entre diversos outros autores, mas são esforços muito individuais e estabelecidos a partir de padrões não sistemáticos de pesquisa, lembrando que esse não sistemático aqui traz uma dose forte de colonialidade, porque eu estou estabelecendo uma sistematização muito no modelo que ascende sobre o mundo de produção de conhecimento. Segunda metade do século XX, nós temos no Brasil já uma série de outras produções, um movimento de qualificação de pesquisadores em programas de pós-graduação que já fazem parte aí da realidade brasileira, não necessariamente da área de música, e nós temos vários estudiosos, professores de universidades da área, que se qualificam em programas de outras áreas, né? Antropologia, comunicação, letras, e muitos trabalhos são sistematizados a partir dessa inserção de pesquisadores da música em outros contextos, com pesquisas já de cunho etnomusicológico, já com foco em processos composicionais, em práticas interpretativas, entre outros aspectos. Temos também um processo que a gente poderia chamar assim de uma internacionalização na formação de doutores no Brasil, que é o envio de diversos profissionais, ou a ida de diversos profissionais brasileiros para a realização de doutorados no exterior. Esses doutorados na área de música têm naturezas distintas, né? O conhecido PhD, o PhD, que seria o doutorado acadêmico, mas na realidade, sobretudo americana, que qualifica muitos profissionais atuantes nas universidades brasileiras, o DMA, o Doctor Musical Arts, que seria uma qualificação, para ser simplista aqui na análise, próxima a um doutorado profissional. O DMA, diferente do PhD, ele não tem um foco na produção de pesquisa, mas sim na qualificação e aperfeiçoamento da performance musical, dos processos interpretativos, incluindo também processos composicionais, e isso estabelece um outro problema para pensar as práticas de pesquisa, que é, ao se centrar de forma mais enfática nos processos interpretativos, nos processos composicionais, no que seria chamado de processos práticos, né, você cria de novo uma espécie de escravidão do conhecimento produzido. Então, para trabalhar parâmetros de performance em altíssimo nível, para trabalhar com parâmetros composicionais em altíssimo nível, o altíssimo nível é definido a partir do conhecimento produzido, portanto, a partir daqueles que, mais uma vez, propõe e sistematiza para que alguém pegue, adquira e execute. Isso gera um outro processo muito reprodutor de pessoas em altíssimo nível de performance, tocando dentro dos mesmos padrões, repetindo os mesmos modelos, trazendo análise que a gente já conhece, de um repertório que a gente já sabe qual é, para interpretações modeladas a partir de princípios muito similares. Esse é o risco da gente tirar a produção do conhecimento, do processo criativo e do processo performático. Essa realidade impacta o Brasil e a gente começa a estabelecer um cenário de pesquisa mais sistemático a partir dos anos de 1980, mas por conta dessa herança dupla, pesquisadores qualificados em outra área e pesquisadores qualificados no campo da música no exterior, sem uma vinculação direta, por exemplo, a questões específicas do Brasil, esse processo de implementação da pesquisa, de sistematização da área, ele de certa forma demora a acontecer, até que a gente vai ver uma fluência maior disso a partir dos anos 2000. Então a gente tem ali a criação do primeiro programa de pós-graduação em 1980, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e só para a gente fazer um paralelo, esse programa que é criado em 1980 só vai abrir
um doutorado a partir de 2015, 2016, se eu não me engano, entre 2015 e 2016, eu não lembro precisamente a data, né? Mas isso mostra uma longa trajetória até que da criação do mestrado você possa consolidar um doutorado e, portanto, mostra essa lentidão da criação de uma cultura de pesquisa na cena nacional. Em seguida, ali nos anos 80, a gente tem mais 2 programas que são criados e, posteriormente, nós vamos perceber um crescimento ainda incipiente na década de 90 e aí sim um crescimento maior na década de 2000, até nos levar à realidade que a gente tem hoje, né? Hoje, estabelecidos no Brasil, nós temos 16 cursos de mestrado, 11 cursos de doutorado e 3 cursos de mestrado profissional, e que nos leva a uma realidade de 20 programas de pós-graduação. É uma realidade muito superior ao que ela era na década de 80 e 90, mas muito embrionária em relação ao que a gente precisa, dada a amplitude, a riqueza e a diversidade da música e dos cursos de música, por exemplo, em nível de graduação no Brasil. Portanto, eu quero reiterar a partir dessa análise que nós ainda estamos em processo de construção e consolidação de uma cultura de pesquisa na área de música, que aparece numa cena positiva se comparada ao passado, mas numa cena ainda embrionária se comparada à necessidade que a gente tem de sistematização de conhecimento, a fim de que nós participemos, por exemplo, mais ativamente dos processos de autoria que embasam as nossas aulas, né? Nossas aulas hoje, elas são dependentes demasiadamente da literatura produzida no exterior. E isso mostra, de certa forma, resquícios da colonialidade, resquícios de uma certa escravidão intelectual, em que alguém pensa, alguém produz e alguém usa esse conhecimento sem se propor ao processo de produção. Mas é por isso que nós estamos aqui, é por isso que a gente está debatendo esse tema, é por isso que a gente está investindo na pós-graduação em música como algo substancial para a formação de pesquisadores, consequentemente para a produção de pesquisa, consequentemente para a criação e o fortalecimento de uma cultura de pesquisa na área de música no Brasil. Um outro aspecto fundamental é que se é importante pensar na natureza da área para o estabelecimento de uma cultura de pesquisa, é importante, sobretudo hoje, a gente pensar na vinculação das nossas pesquisas às dimensões da música, ou seja, produzir conhecimento vai impactar diretamente os nossos processos criativos, os nossos processos performáticos, mas também a vinculação das nossas pesquisas às questões fundamentais da sociedade na atualidade, o que implica reflexões de combate ao racismo, ao preconceito, às hegemonias, questões vinculadas aos problemas ambientais, à saúde, à discriminação, a essa desigualdade social. Então, é uma construção que visa, que precisa se conectar com as singularidades da área de música, mas com o universo da sociedade como um todo, sendo esta uma mudança paradigmática muito forte entre a ciência produzida até o final do século XX e a ciência que se almeja produzir a partir do século XXI. Se nós tivéssemos que apontar um grande paradigma que muda a produção de conhecimento até o final da década de 90, para a produção de conhecimento a partir dos anos 2000, esse paradigma é trazer para o conceito de ciência, trazer para o conceito de produção de conhecimento um vínculo direto com a sociedade. Então, ao invés de dizer, nós produzimos conhecimento em diferentes campos e esse conjunto de conhecimentos produzidos se caracteriza como ciência, nós incorporamos ao próprio conceito o que antes estaria num plano de objetivo. Esse conhecimento produzido visa impactar a sociedade, melhorar a qualidade de vida e se conectar a questões importantes do mundo atual.
esse objetivo, ele não é mais objetivo, ele passa conceito. Não é que essa ciência precisa visar impactar a sociedade. Se ela não fizer isso, ela sequer é ciência. Essa mudança paradigmática diz muito para a área de música, que incorpora hoje, dentro desse debate da produção de conhecimento, a relevância de nós produzirmos conhecimento para melhorar as nossas práticas educativas, as nossas praxes criativas, as nossas praxes performáticas, mas também para melhorar a qualidade de vida e para se conectar com dimensões fundamentais para a sociedade do século XXI. O fato é que, para termos no Brasil uma mudança paradigmática nos processos e nas praxes formativas, para nós termos no Brasil autonomia e nos tornarmos autores dos nossos processos criativos e performáticos da área de música, nós precisamos incorporar a pesquisa como uma ponte fundamental para a travessia que eu mencionei anteriormente, entendendo que a pesquisa é a única alternativa para rompermos a escravidão metodológica. Não porque a pesquisa é o nosso fim, mas porque a pesquisa é a estratégia fundamental para a construção dessa autonomia, consequentemente, para essa ruptura e essa dependência escravocrata que nós temos com a literatura produzida no exterior, que vai ditar quais são os parâmetros para a interpretação do repertório X, do compositor Y, das práticas educativas Z, entre outros aspectos. É preciso assumir as rédeas da nossa trajetória de ensino, de criação e de performance em música, a partir de estudos que sejam produzidos de forma vinculada às especificidades, inclusive epistemológicas dessa música, e também às necessidades e singularidades da nossa própria realidade no país. O conhecimento, portanto, que fundamenta as nossas performances, que fundamenta as nossas aulas de música, que fundamenta os nossos processos criativos, em grande parte foram produzidos no exterior, foram produzidos para contemplar os repertórios do exterior, mas foram apresentados para o mundo como conhecimento verdadeiro. E quem vai permitir essa ruptura é, de fato, a pesquisa e a cultura de pesquisa que nós estamos trabalhando para criar no Brasil. As metodologias que orientam as nossas formas de produzir conhecimento também são metodologias bastante vinculadas aos métodos, às formas de pensar, às trajetórias de estudo consolidadas pela musicologia e por outras correntes e vertentes da música produzida no exterior. Isso nos traz um desafio grande, porque essa indústria de vendas de livros de metodologia científica, ela criou um certo padrão, como se todo projeto de pesquisa tivesse que ser igual, como se todos os nossos trabalhos tivessem que fazer o mesmo perfil e a mesma prática de pesquisa bibliográfica, revisão de literatura, fundamentação teórica. Como se todos os nossos projetos precisassem incorporar os mesmos procedimentos consolidados de entrevista, de aplicação de questionários, entre outros aspectos. E nessa conta, muitos trabalhos e projetos na área de música sequer incorporam especificidades fundamentais, por exemplo, para a apresentação, sistematização e realização de uma pesquisa que contemple as singularidades do fenômeno musical, como praxis artística, como praxis cultural. Por fim, já caminhando aqui para uma fase conclusiva desse nosso debate, dessa nossa reflexão, acho importante nós pensarmos quais são as estratégias para rompermos com essa escravidão epistêmica e metodológica. A primeira delas é a gente assumir que isso é um problema e que nós precisamos transcender essa compra passiva e essa incorporação passiva de conhecimentos produzidos por autores de outras realidades para o estudo de músicas de outras realidades e para a perpetuação de determinados paradigmas, determinados padrões e determinadas formas de fazer música. Reconhecendo
e querendo fazer isso, é hora de investir na construção autônoma de uma cultura de pesquisa musical no Brasil, pensada a partir da nossa diversidade, a partir das nossas necessidades, a partir da nossa demanda e a partir da nossa vontade de sermos autores. Autores no sentido amplo, como pessoas que têm autonomia para definir a sua própria trajetória. E tendo autonomia, nós vamos inclusive fazer um excelente uso do conhecimento produzido pelos outros. Mas a escolha de um autor estrangeiro, de uma pesquisa realizada num outro cenário, deve acontecer em função das nossas necessidades e das nossas demandas, e não em função de uma escravidão epistêmica ou metodológica consolidada a partir de uma trajetória extremamente colonial, sob a qual a área de música e a pesquisa em música foi estruturada, institucionalizada no Brasil. Um outro aspecto fundamental para transcender essa espécie de escravidão intelectual e epistemológica é nós assumirmos a responsabilidade de instituir, desde os processos básicos de formação em música, a concepção de que nós precisamos nos formar como intérpretes, ou como compositores, ou como educadores musicais, ou como etnomusicólogos, ou como musicólogos, mas essas duas categorias têm tradicionalmente uma tendência maior para a pesquisa, sobretudo porque elas estão mais vinculadas ao cenário da pós-graduação. Nós precisamos trazer para esses processos básicos de formação uma concepção da relevância e da naturalização da pesquisa como processo sistemático de produção de conhecimento. Eu recomendo até, e é isso que tenho feito nos cursos de graduação, não dizer algo como pesquisa é fundamental. Nós temos que dizer algo que é de fato o foco. Produção de conhecimento de forma autônoma é fundamental. E para isso, pesquisa é uma estratégia crucial. A ideia de que tem que se trabalhar pesquisa hoje é prioridade, pesquisa se tornou um eixo fundamental, ela acabou sendo banalizada. E nós temos uma série de aulas de metodologia científica, de pesquisa em música, que na verdade não se conectam com as dimensões reais da produção de conhecimento e, portanto, ao invés de estabelecer essa cultura, acaba tendo um efeito contrário. A perspectiva de que, de fato, produzir conhecimento em música, realizar pesquisa, é algo que não se conecta com a realidade de quem quer se tornar, de fato, um intérprete, um compositor, um educador musical. Esse é um equívoco que precisa ser rompido. Pesquisa é estratégia para a produção e autonomia do conhecimento em qualquer dimensão que você precisa de conhecimento. E você precisa de conhecimento para compor, você precisa de conhecimento para interpretar, você precisa de conhecimento para ensinar. E se você não quer ser um reprodutor disso, você precisa partilhar, participar e atuar na cena de produção, de ser autor desse processo. Essa cultura precisa ser trazida para os nossos cursos de graduação urgentemente, para as nossas bases de formação urgentemente. E essa é uma estratégia importante. Uma outra estratégia, eu vou apresentar mais duas e concluir para a gente fazer um debate sobre isso, é nós assumirmos a responsabilidade de que nós somos os intelectuais, os teóricos da música no Brasil. Isso implica que nós precisamos assumir o compromisso de criar teorias, de trabalhar em bases epistemológicas, de fazer esse conhecimento circular. Quando a gente diz é importante publicar, ninguém está dizendo que é importante publicar para colocar no Lattes, como vem sendo banalmente dito em diversos lugares. A gente está dizendo, ao publicar, você torna público, você disponibiliza conhecimentos fundamentais para a sociedade que, se você é autor, você é um sujeito autônomo na produção, permite a essa sociedade se libertar de determinados
padrões de escravidão estabelecidos por conhecimentos prontos. Quando a gente tem uma circulação forte de conhecimentos, processos sistemáticos de circulação, produção e impacto na sociedade, nós contribuímos para essa sociedade ser crítica, ativa, motivando-a não a incorporar passivamente aquele conhecimento que a gente produz, mas aquele conhecimento pode sim impactar a criação dessa cultura que vai o tempo todo gerar processos de criação e formação de novos autores, de sujeitos ativos nessa cena. É preciso colocar textos na mesa, é preciso assumir o compromisso intelectual, é preciso assumir que fazer pesquisa é coisa séria e que produzir conhecimento é vital, mas eu tenho que fazer pesquisa, produzir conhecimento e tornar esse conhecimento público. E as publicações, assim como outras estratégias, como essa que a gente está fazendo aqui, são vitais para esse processo. Como última diretriz, eu quero trabalhar 2 pontos cruciais do debate sobre pesquisa, sobre produção de conhecimento na atualidade e de que forma eles impactam a área de música. O primeiro deles tem a ver com o plano da ética, do que a gente chama de macroética e de microética. A microética, de certa forma, nós temos debatido. Tem a ver com essas estratégias que cada um de nós, como pesquisador, pesquisadora, incorpora para o processo de condução de pesquisa a partir de uma boa conduta. Por exemplo, não fazer plágio. Isso é fundamental para a ação de qualquer pesquisador. Ter autorização daqueles sujeitos que você trabalha. Ser comprometido com a sociedade, com as práticas musicais que você estuda. Não divulgar qualquer informação que possa comprometer os sujeitos que fizeram parte das suas pesquisas, entre muitas outras que a gente poderia citar aqui. Essa dimensão da microética, ela precisa ser muito ampliada no debate sobre a pesquisa em música no Brasil, mas ela já tem um certo impacto. A questão da macroética transcende o fato da boa conduta da pesquisa. Transcende o fato de você ser coerente, consistente e preocupado com a realização da pesquisa. A macroética leva o debate para o plano da sociedade, da cultura como um todo. É ético que a definição do seu trabalho se comprometa com problemas sociais, que o seu impacto tenha, que o seu trabalho tenha um impacto direto na sociedade contemporânea, que as consequências da sua pesquisa, do seu estudo, sejam devidamente problematizadas e que você as assuma como responsabilidade sua. Isso implica que o fim, o uso, o mau uso do seu trabalho é algo que precisa ser pensado por cada um de nós, por você. E isso, no nosso campo, talvez a gente pense que tem menos impacto, mas não tem. Mas isso implica em diversas áreas, por exemplo, a criação de algo que pode ser usado, por exemplo, para matar a gente, para dominar a gente, entre outros aspectos. Esse é um debate muito forte. As causas do conhecimento que você produz também é responsabilidade sua. E essa dimensão da macroética, ela precisa ser muito pensada no campo da música, porque nós vamos entrar nos 2 grandes aspectos que eu mencionei, e que estão na base hoje do processo de avaliação e validação do conhecimento e do conhecimento musical. A qualidade do trabalho é a sua vinculação aos conceitos de qualidade estabelecidos pela área, e por isso que nós temos pares. Os pares avaliam os trabalhos de dissertação que vocês vão produzir. Os pares avaliaram vocês para ganhar um lugar no programa de pós-graduação, para conquistar uma vaga no curso de mestrado. Os pares avaliarão os projetos que vocês vão submeter para ter financiamento. Os pares avaliarão as publicações que vocês vão submeter para os periódicos, entre muitos outros lugares. E esse processo, então, é feito dentro de 2 grandes eixos. O de qualidade, que é esse trabalho está vinculado a parâmetros fundamentais para a área de música, é consistente, o tema é relevante, tem uma fundamentação teórica
que sustenta, que dá os pilares necessários epistemológicos para o trabalho. A revisão de literatura fez com que o trabalho se mostrasse contextualizado com o mundo de hoje, e parte do conhecimento produzido para propor algo novo, os objetivos estão devidamente explicitados, a metodologia é coerente e o trabalho tem uma contribuição científica. Esse critério qualidade, ele é um critério fundamental. E o segundo grande critério, que também tem a ver com a questão da macroética, é a relevância. Esse trabalho é coerente, ele tem qualidade, mas ele é relevante. E no critério relevância você tem as especificidades da área, mas você tem muito mais que isso. Qual é o impacto social? Qual é a relevância de fato desse trabalho para as pessoas, para o mundo, para a sociedade? E é no equilíbrio da micro e da macroética que a gente deve definir as nossas pesquisas. E é no equilíbrio entre a qualidade e a relevância que as nossas pesquisas vão chegar, impactar, serem aceitas e incorporadas ao cenário do que todos nós queremos, da produção de conhecimento em música e do impacto disso nas nossas práticas interpretativas, composicionais, educacionais, mas o impacto disso na transformação e na melhoria da sociedade. Pensando a partir de todos esses parâmetros, nós temos um campo complexo de pesquisa em música, um campo construído de pesquisa em música, mas um campo que precisa ser consolidado a partir desse fortalecimento da sociedade, da produção de conhecimento e da cultura de nos tornarmos autores autônomos e sujeitos do processo de construção do conhecimento. Portanto, transcendendo esse lugar passivo de escravidão e reprodução do que foi feito, perpetuado, espalhado pelo mundo. A forma para nós transcendermos essa escravidão epistêmica e metodológica é nós assumirmos o que nós estamos assumindo aqui, a responsabilidade de sermos autores, de realizarmos pesquisas para atingir os nossos fins, melhorar, impactar e transformar a área de música e a sociedade como um todo. É isso, e a gente pode fazer um bom debate agora sobre esse assunto. Muito obrigado.